Bem-vindo ao nosso vídeo sobre o caminho para a servidão de Friedrich Hayek, uma obra que se tornou um clássico da literatura liberal e econômica. Publicado pela primeira vez em 1944, este livro apresenta uma visão crítica do papel do Estado na sociedade e dos riscos do totalitarismo. Com sua análise perspicaz e argumentos contundentes, Hayek defende a importância da liberdade individual e da economia de mercado para a construção de uma sociedade livre e próspera. Neste vídeo, vamos explorar os principais conceitos e ideias do livro e discutir como eles ainda são relevantes nos dias de hoje. Esperamos que você possa aprender e se inspirar com a leitura desse grande clássico da literatura econômica e política. Friedrich Hayek nasceu em 1899 e morreu em 1992. Foi um importante economista e filósofo austríaco-britânico que ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 1974. Por suas contribuições para a teoria monetária e ciclos econômicos. Hayek é conhecido por suas obras que defendem a economia de mercado e a liberdade individual, e é um dos principais expoentes do liberalismo clássico. O contexto histórico em que Hayek escreveu O Caminho para a Servidão foi o período que sucedeu à Primeira Guerra Mundial e antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Durante esse tempo, a Europa estava passando por profundas transformações sociais, políticas e econômicas, e havia um intenso debate sobre qual seria o papel do Estado na regulação da economia e na proteção dos direitos individuais. O objetivo da obra de Hayek foi alertar sobre os riscos do planejamento econômico centralizado e da crescente intervenção estatal na vida dos indivíduos. Hayek argumentou que a liberdade individual e a economia de mercado são fundamentais para o progresso humano e para a criação de uma sociedade livre e próspera, e que o controle estatal excessivo pode levar ao totalitarismo e à perda da liberdade individual. A obra foi escrita originalmente como um panfleto em resposta a um projeto socialista que estava sendo discutido na Inglaterra, e acabou se tornando um livro fundamental para o pensamento liberal e econômico. Hayek defende que a liberdade individual e a economia de mercado são fundamentais para a prosperidade e o progresso humano e que o papel do Estado deve ser limitado a proteger a liberdade individual e garantir o cumprimento das leis. Para ele, a intervenção estatal na economia pode levar a consequências negativas, como a ineficiência, o desperdício de recursos e a perda de liberdade individual. Hayek argumenta que a economia de mercado é um sistema espontâneo e descentralizado, em que os indivíduos são livres para buscar os seus interesses e as empresas são livres para competir entre si. Ele acredita que esse sistema é mais eficiente em alocar recursos do que o planejamento centralizado, porque os indivíduos têm mais informações e incentivos para tomar decisões mais acertadas. No entanto, Hayek reconhece que o Estado tem um papel importante na garantia do cumprimento das leis e na defesa dos direitos individuais. Ele enfatiza que o Estado deve ser limitado a essas funções e deve respeitar a liberdade individual, sem interferir na vida privada das pessoas. Por fim, Hayek alerta sobre a ameaça do totalitarismo, que pode surgir a partir de um Estado excessivamente controlador e intervencionista. Ele argumenta que o totalitarismo é uma ameaça à liberdade individual e à economia de mercado, e que deve ser evitado a todo custo. Hayek acredita que a defesa da liberdade individual e da economia de mercado é essencial para a construção de uma sociedade livre e próspera. A obra O Caminho para a Servidão de Friedrich Hayek ainda é relevante e pertinente para a compreensão dos desafios atuais da sociedade. Algumas ideias apresentadas pelo autor continuam a influenciar o pensamento econômico e político contemporâneo. Uma das principais contribuições de Hayek foi a defesa da liberdade individual e da economia de mercado como fundamentais para o progresso humano e para a construção de uma sociedade livre e próspera. Essa visão é particularmente relevante em um contexto em que a economia global está cada vez mais interconectada, em que as liberdades civis e políticas estão sendo ameaçadas em muitos países. Além disso, a obra de Hayek alerta sobre os perigos do totalitarismo e da intervenção excessiva do Estado na economia e na sociedade. Essa preocupação é ainda mais relevante em um momento em que a democracia está sendo desafiada em muitos países e em que os governos estão cada vez mais envolvidos em questões econômicas e sociais.
Outra ideia importante de Hayek é a crítica à visão de que o Estado deve ser o principal responsável pela redistribuição da riqueza e pela promoção do bem-estar social. Hayek argumenta que essa visão leva à perda da liberdade individual e à ineficiência econômica. Essa crítica é ainda relevante em um momento em que a desigualdade social e econômica está se tornando cada vez mais acentuada em muitos países. Em resumo, a obra de Hayek ainda é importante e pertinente para a compreensão dos desafios atuais da sociedade, especialmente em relação à defesa da liberdade individual e da economia de mercado. A preocupação com o totalitarismo e a intervenção excessiva do Estado e a crítica à visão de que o Estado deve ser o principal responsável pela distribuição da riqueza e pelo bem-estar social. A obra O Caminho para a Servidão, de Friedrich Hayek, é um livro fundamental para a compreensão dos desafios econômicos, políticos, sociais enfrentados pela sociedade contemporânea. Hayek apresenta uma defesa da liberdade individual e da economia de mercado como fundamentais para o progresso humano e a construção de uma sociedade livre e próspera. Ele alerta sobre os perigos do totalitarismo e da intervenção excessiva do Estado na economia e na sociedade, além de criticar a visão de que o Estado deve ser o principal responsável pela redistribuição da riqueza e pelo bem-estar social. Apesar de ter sido escrito há mais de 70 anos, O Caminho para a Servidão ainda é relevante e pertinente para a compreensão dos desafios atuais da sociedade. A obra de Hayek continua a influenciar o pensamento econômico e político contemporâneo, especialmente em relação à defesa da liberdade individual e da economia de mercado. Se você se interessa por filosofia política, economia e sociedade, recomendamos fortemente que leia O Caminho para a Servidão na íntegra. A obra de Hayek é um clássico do pensamento liberal e um livro essencial para quem deseja compreender os desafios enfrentados pela sociedade contemporânea. Espero que tenha gostado deste vídeo sobre a obra O Caminho para a Servidão, de Friedrich Hayek. Foi uma grande oportunidade para discutir algumas das ideias mais importantes desse livro clássico de filosofia política e economia. Não se esqueça de ler a obra na íntegra e se aprofundar ainda mais nesse assunto tão importante. Qual é a sua opinião sobre as ideias apresentadas na obra O Caminho para a Servidão, de Friedrich Hayek? Você concorda com a visão de Hayek de que a economia de mercado e a liberdade individual são fundamentais para o progresso humano? Como você enxerga o papel do Estado na sociedade? Ele deve ter um papel mais ativo na redistribuição de riqueza e na promoção do bem-estar social? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like ou dislike. Agradeço sua atenção e espero te ver em um próximo vídeo. Até a próxima.